Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos estudar os codificadores. Muito bem, o que é um codificador? Como o próprio nome sugere, o codificador é um circuito digital que realiza a operação inversa de um decodificador. Apenas lembrando, um decodificador é um circuito digital que recebe como entrada um dado binário e ele vai identificar qual elemento discreto de informação corresponde àquele dado binário de entrada. Muito bem, um codificador vai ser um circuito que vai realizar a operação inversa, ou seja, ele recebe uma entrada que vai informar o elemento discreto de informação e como saída, o codificador vai gerar o dado correspondente àquele elemento discreto de informação. Desta forma, um codificador ele tem 2 elevado a n ou menos entradas e n saídas. E desta forma, as saídas vão indicar o código binário que corresponde àquele elemento discreto de informação na entrada. Como o codificador faz um processo inverso ao decodificador, geralmente em um codificador apenas uma entrada assume nível lógico alto por vez. Neste caso, a entrada que assume nível lógico alto vai indicar o elemento discreto de informação que deverá ser codificado em binário. Então aqui no curso vamos estudar alguns exemplos de codificadores comuns. No caso, vamos estudar o codificador octal para binário, o codificador decimal para binário e uma classe de codificadores que a gente denomina codificadores de prioridade, que neste estão inclusos o codificador de prioridades de 4 para 2 e o codificador decimal para binário com prioridades. É importante dizer que existem vários outros codificadores, mas aqui no nosso curso vamos nos restringir a esses que estão listados aí no slide. Então, muito bem, vamos iniciar nossos estudos pelo codificador octal para binário. Neste caso, meu codificador octal para binário tem como entrada x7 até x0, ou seja, 8 entradas, que corresponde ao número octal de entrada. Então, eu tenho 8 entradas, x7, x6, x5, x4, x3, x2, x1 e x0, que entram nesse codificador de octal para binário. Como saída, nesse caso, nós temos 3 bits, que eu estou indicando por M2, M1, M0, que é o número binário de saída que correspondem àquele número octal de entrada. Então, no meu codificador octal para binário, eu tenho 3 saídas indicadas por M2, M1 e M0. No caso, o que esse circuito vai fazer, o que o codificador octal para binário vai fazer é o seguinte. Na saída desse circuito vai aparecer o valor em binário convertido do número octal de entrada. Como eu disse, geralmente em um codificador, apenas uma das entradas assume nível lógico alto por vez. Desta forma, por exemplo, se somente a entrada x6 assumir nível lógico alto e todas as outras assumirem nível lógico baixo, isso corresponde que na entrada eu tenho meu dígito octal correspondente a 6. Na minha saída do codificador octal para binário, eu vou colocar o dígito 6 em octal representado em binário, que nesse caso é 110. Então minha saída M2, que é a mais significativa, assume 1, a saída M1 assume 1 e a saída M0, que é a menos significativa, assume 0. Neste caso, nas minhas saídas, que é M2, M1 e M0, vai aparecer o binário equivalente ao dígito octal de entrada. Muito bem, como é que a gente faz o projeto desse codificador de octal para binário? Neste caso, eu tenho um circuito combinacional com 8 entradas. Então, minha tabela da verdade possui 2 elevado a 8 linhas, ou seja, 256 linhas. O processo de projeto, utilizando tabelas da verdade, ele é completamente inviável, porque tem muitas variáveis de entrada para serem analisadas. Neste caso, nós vamos simplificar nosso projeto fazendo uma consideração. A consideração que a gente vai fazer aqui é que apenas uma das entradas assume nível lógico alto por vez. Ou seja, para o projeto do codificador octal para binário que a gente está fazendo agora, só uma entrada vai assumir nível lógico 1.
as outras vão ser nível lógico 0. Desta forma, eu reduzo o meu espaço possível de entradas para apenas 8 possibilidades possíveis, que estão destacadas aí no slide. Na primeira linha, apenas x0 assume nível lógico alto. Na segunda linha, apenas x1 assume nível lógico alto. Na terceira linha, apenas x2 assume nível lógico alto. E assim por diante, até a última linha, que é a oitava, em que x7 assume nível lógico alto. Para cada entrada, eu tenho a correspondente saída em binário. Então, por exemplo, quando a minha entrada x0 for nível lógico alto, vai corresponder na saída ao meu binário 0, 0, 0. Quando a minha entrada x1 for nível lógico alto, na minha saída eu boto o binário equivalente ao dígito 1 em octal, que no caso é 0, 0, 1. E assim por diante. Por exemplo, caso minha entrada x5 for nível lógico alto, lá na saída vai aparecer o dígito binário equivalente a 5 em octal, que no caso é 1, 0, 1. Desta forma, eu vou ter que analisar apenas essas 8 linhas possíveis para elaborar as expressões lógicas de M2, M1 e M0 em função de x7, x6, x5 até x0. Muito bem, como é que a gente obtém as expressões lógicas para esse tipo de codificador? O que a gente vai fazer aqui é analisar as linhas cuja saída é nível lógico alto. Vamos começar aqui por M2. M2 vai ser nível lógico alto nessas 4 últimas linhas aqui desta tabela da verdade resumida, digamos assim. Então M2 vai ser nível lógico alto nas seguintes condições: quando x4 for nível lógico alto, ou quando x5 for nível lógico alto, ou quando x6 for nível lógico alto, ou quando x7 for nível lógico alto. Desta forma, eu posso elaborar essa expressão lógica para M2. M2 vai ser igual a x4, ou x5, ou x6, ou x7. Verifique por essa expressão que quando qualquer uma dessas variáveis, x4, x5, x6 ou x7, assumir nível lógico alto, M2 também assume nível lógico alto, que é o comportamento que está sendo representado nessa tabela da verdade aqui resumida. Vamos agora analisar para M1. M1 vai ser nível lógico alto nesta linha, na terceira linha, na quarta linha, na sétima linha e na oitava linha. Então M1 vai ser nível lógico alto quando x2 for igual a 1, ou quando x3 for igual a 1, ou quando x6 for igual a 1, ou quando x7 for igual a 1. Então minha expressão para M1 vai ser igual a quanto? x2, ou x3, ou x6, ou x7. Quando qualquer uma dessas variáveis assumir nível lógico 1, M1 também assume nível lógico 1. Por fim, vamos elaborar a expressão para M0. M0 vai ser nível lógico alto na segunda, quarta, sexta e oitava linha. Ou seja, M0 vai ser nível lógico alto quando x1 for igual a 1, ou quando x3 for igual a 1, ou quando x5 for igual a 1, ou quando x7 for igual a 1. Então, minha expressão para M0 é igual a x1, ou x3, ou x5, ou x7. Ou seja, quando qualquer uma dessas variáveis de entrada for nível lógico alto, a minha saída M0 também é nível lógico alto. Então, essas são as 3 expressões projetadas para o meu codificador de octal para binário. Sempre lembrando que essas expressões foram elaboradas considerando que apenas uma das entradas assume nível lógico alto por vez. Se essa consideração não for feita, essas expressões não são válidas. Então, eu tenho esse diagrama de circuito que implementa meu codificador octal para binário. Verifique uma coisa interessante, que minha entrada x0 não está conectada a nada. De fato, para essas estruturas mais simples de codificador, eu não preciso utilizar a minha entrada x0. Vamos agora estudar o codificador decimal para binário. Neste caso, meu codificador tem 10 entradas, nomeadas de x9 até x0, que correspondem ao número decimal de entrada, e tem 4 saídas, nomeadas de M3 até M0, em que M3 é o dígito mais significativo e M0 é o dígito menos significativo. No caso, a minha saída M vai ser o meu número binário de saída. No caso, na saída desse codificador de decimal para binário, vai aparecer
o número binário na saída correspondente ao dígito decimal de entrada. Então, por exemplo, se minha entrada x3 for igual a 1 e todas as outras forem iguais a 0, isso quer dizer que meu dígito decimal de entrada é 3. Então, aqui na minha saída do codificador decimal para binário, vai aparecer 3 em binário. No caso, 3 em binário é 0011. Então, minha saída M3 vale 0, minha saída M2 vale 0, minha saída M1 vale 1 e minha saída M0 vale 1. Sempre lembrando que estamos fazendo a consideração que apenas uma das entradas assume nível lógico alto por vez. Então vamos elaborar as expressões lógicas para esse codificador decimal para binário. O procedimento de projeto é exatamente o mesmo que foi utilizado para o codificador octal para binário. Não vamos levantar toda a tabela da verdade, porque ficaria inviável. No caso, é 2 elevado a 10 linhas, que dá muitas condições para serem analisadas. Vamos analisar apenas as condições em que uma entrada assume nível lógico alto por vez. Desta forma, nós nos vamos restringir a apenas 10 condições, que são as condições que estão listadas aí no slide. Vamos começar pela saída M3. M3 vai ser igual a 1 nessa nona e nessa décima linha. Ou seja, M3 vai ser igual a 1 quando x8 for igual a 1 ou quando x9 for igual a 1. Então, minha expressão para M3 vai ser igual a quanto? M3 é x9 ou x8. Vamos agora elaborar a expressão lógica para M2. M2 vai ser nível lógico alto na quinta, sexta, sétima e oitava linha. Ou seja, M2 vai ser nível lógico alto quando x4 for igual a 1, ou x5 for igual a 1, ou x6 for igual a 1, ou x7 for igual a 1. Então, minha expressão para M2 é igual a x7, ou x6, ou x5, ou x4. Vamos agora elaborar a expressão para M1. M1 vai ser nível lógico alto na terceira e quarta, sétima e oitava linha. Então, M1 vai ser igual a 1 quando x2 for igual a 1, ou quando x3 for igual a 1, ou quando x6 for igual a 1, ou quando x7 for igual a 1. Desta forma, a expressão para M1 pode ser escrita como x7 ou x6 ou x3 ou x2. Por fim, vamos elaborar a expressão lógica para M0. M0 vai ser igual a 1 quando x1 for igual a 1, ou x3 for igual a 1, ou x5 for igual a 1, ou x7 for igual a 1, ou x9 for igual a 1. Então, minha expressão para M0 vai ser igual a quanto? x9, ou x7, ou x5, ou x3, ou x1. Então, essas 4 expressões lógicas vão definir meu codificador decimal para binário. O diagrama de circuito do codificador decimal para binário está apresentado aí no slide. Veja que, novamente, eu não utilizo minha entrada x0. Essa entrada x0 vai ser utilizada para outro propósito, que será visto ainda na aula de hoje. Muito bem, os codificadores estudados até agora, eles têm 2 problemas. Na aula de hoje, vamos buscar solucionar o primeiro problema. Na próxima aula, vamos solucionar o segundo problema. O primeiro problema é o seguinte. Vamos supor que nenhuma entrada assuma nível lógico alto. Como exemplo, vamos pegar aqui nosso codificador decimal para binário. Se a gente pegar as expressões lógicas do nosso codificador decimal para binário e substituir nela todas as condições de entrada igual a 0, nós vamos ver que o valor indicado na saída vai ser 0000. O problema é que essa saída é a mesma que é indicada quando a entrada x0 é igual a 1 e todas as outras é igual a 0. Então, nesse caso, eu tenho a mesma saída para representar 2 situações possíveis. Uma em que nenhuma entrada assume nível lógico alto e a outra quando a entrada x0 assume nível lógico alto. Como é que a gente pode solucionar este problema? A gente pode solucionar esse problema utilizando uma nova saída que a gente chama saída de dígito válido ou saída V. Nesse caso, a minha saída V vai indicar quando pelo menos uma das entradas assume nível lógico alto. Toda vida que uma das entradas assume nível lógico alto,
essa saída V também assume nível lógico alto. Quando nenhuma das entradas assume nível lógico alto, então essa saída V assume nível lógico baixo. Então, como é que eu consigo elaborar a expressão lógica para V? Ora, V vai ser igual a 1 quando qualquer uma das entradas assumir nível lógico alto. Então, V pode ser obtida como x9, ou x8, ou x7, ou x6, assim por diante, até ou x0. Só que existe uma alternativa para obter V. Se a gente observar bem, esse termo que está sublinhado aí de vermelho, que é x9, ou x8, ou x7, até x1, eles estão englobados em alguma das saídas. Eles estão englobados ou M3, ou M2, ou M1, ou M0. Então, ao invés de eu fazer toda essa soma, o que eu posso fazer? Eu posso pegar todas as saídas, aplicar numa porta lógica OU, e para gerar V, eu só preciso fazer um OU com zero, que é o que está faltando. Então, a saída V pode ser obtida como sendo a saída M3, ou a saída M2, ou a saída M1, ou a saída M0, que engloba todos esses termos de x9 até x1, e o único termo que não está englobado nessa soma das saídas é o termo x0, então faço o OU com x0 separado. Então aí no slide nós temos o diagrama de circuito que corresponde a um codificador decimal para binário, agora incluindo a saída de dígito válido. Então quando V é igual a 1, quer dizer que os dígitos da saída eles vão corresponder ao binário da entrada. E quando V for igual a 0, significa que nenhuma das entradas é nível lógico alto, ou seja, não é um dígito decimal válido. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos continuar o nosso estudo sobre codificadores, falando sobre os codificadores de prioridade. Então, espero que todos fiquem bem, conto com todos e até a próxima.